Críticas, tema bem difícil, bem espinhoso, particularmente para mim. Não, tá tudo errado. Não fala nada. Não, tá errado. Olha, você não tá vendo? Gente, é bem difícil para mim falar sobre crítica, porque essa é uma das minhas Crítica. dores, das minhas questões mais difíceis, delicadas. Fez parte de uma história familiar, né, onde um ambiente que eu cresci era muito pautado nessa imagem de que tem um certo e um errado, tem um adequado e tem um fora de ordem, tem um jeito que é digno de elogio e um jeito que é digno de punição, de repressão. Então eu carrego, né, muito forte essa questão do julgamento, do medo de ser julgada, e dentro da relação é óbvio que isso vai transparecer nas mínimas coisas, quando através de um olhar ou através de um silêncio que não traz aquela palavra de confirmação, nossa, que comidinha gostosa, bonito o seu corte de cabelo novo, parece que já vem toda essa memória rançosa dentro de mim a respeito de algo que não foi reconhecido, ou não é apreciado, ou não deveria ter feito assim. Então, falo particularmente o quanto que a crítica é uma questão que tem raízes muito profundas, e eu reconhecendo isso dentro de mim, me ajuda a isso se tornar talvez um tema menos espinhoso dentro da nossa convivência como casal, né? Né? Então, como vocês viram no relato da Lu, que também é o meu e também é o seu, com certeza, é na infância e na família que a gente aprende os certos e errados. E a gente, quando criança, a gente faz um monte de coisa que a família talvez diga: isso não é certo, você deveria fazer de outro jeito. Não importa a religião, não importa o tipo, né, de classe social, ou a educação que sua família teve, né, a necessidade que a gente tem como criança é ser aprovado. E quando a gente vai percebendo que por várias críticas, negações, punições, nós não estamos sendo aprovados, vai dando uma sensação de exclusão, uma dor de não pertencimento. E aí a criança ela tem dois caminhos, algumas assim mais provocativas, tal, elas vão para cima, elas vão tentar mostrar que elas precisam do amor, e às vezes elas se tornam inclusive rebeldes, né, e fazem ao contrário, querendo essa atenção dos pais ou daqueles que estão educando. E outro tipo de perfil já é aquilo que a gente chama de fuga, né? Que é a criança que vai se adequar, vai tentar ser boazinha, ou pelo menos vai ficar mais quietinha para se sentir amada. Adequadinha, impecável, né? Que vai se moldando muito, né? Para atender esses lugares, mas no fundo a dor continua ali, né? O medo de reviver a dor continua existindo. O mais profundo é que a gente precisa desse contato, dessa segurança de nós, quando crianças, com nossa mãe e depois com nosso pai. E aí, como a gente sente que mais ou menos isso não foi provido, a gente tenta se adequar aos padrões, às normas da família. Seja você uma pessoa rebelde, ou seja você uma pessoa mais adequada, de qualquer forma, como a Lu falou, a dor está dentro de si. E aí, depois, quando a gente cresce, qualquer tipo de crítica, de apontamento, principalmente numa relação afetiva que a gente está muito próximo, vai cutucar essa sensação lá dentro. Primeiro, né, de não pertencimento, e, no mais profundo, a sensação de não ter sido suficientemente amado. E isso pega. Pega muito, e eu ia justamente fazer esse comentário, né? Porque dentro da dinâmica de casal é um lugar em que naturalmente a gente abre um pouco a guarda, né? A gente mostra mais, talvez, da nossa inteireza, dos nossos lugares que são imperfeitos, que são incompletos, que são mais frágeis e carentes. E aí a fala de crítica, né, essa voz que chega no olhar, num comentário, num silêncio, numa comparação, né, ou naquilo que não tem nada, né, não diz nada, não tá bom nem ruim, não fez mais do que obrigação. O quanto que isso provoca lugares muito profundos, porque é uma pessoa que nos importa muito. E não ter essa validação, não ter o olhar, não ter o joinha dessa pessoa, dói demais. E aí que a gente precisa lembrar, será que eu não estou transferindo demais poder de aprovação para fora, e no fundo tem um lugar dentro de mim que se sente e se acredita insuficiente,
inadequado, incapaz, errada, uma farsa. O quanto que será que a crítica mais violenta que nos dói está dentro de nós e não na fala do outro, né? Essa é uma pergunta que eu faço com frequência para mim, porque tem sido um lugar de exploração. Entender que talvez a dureza mais profunda é justamente essa voz de autocrítica, é essa parte de mim que se acreditou aquela criança que não tinha lugar, que não era aprovada, que não era adequada, que deveria ter o cabelo liso, que deveria ser mais isso, mais aquilo. Então é nesse lugar que eu começo a fazer um reencontro com essa memória de dor dentro de mim e vou suavizando, né, as minhas expectativas em cima da aprovação, da validação do outro dentro da relação. É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, mas que ameniza, né? Agora, um outro ponto que eu acho que é valioso nesses meus estudos sobre entender e aprender a lidar melhor com essa minha questão de julgamento foi um olhar que a CNV, a comunicação não violenta, trouxe, que é o entendimento de que não é uma questão sobre você. A fala da crítica parece que ela é uma seta que aponta diretamente no teu núcleo vulnerável. Mas a visão que a CNV traz é justamente um convite para a gente olhar de outra perspectiva. Algo que é falado diz mais respeito a quem fala do que você como alvo daquele comentário, às vezes meio ácido. Então, como é que a gente percebe isso? Será que nessa fala, você sempre está chegando atrasado nos nossos compromissos? O que tem de pedido de quem emite essa fala? Para mim é importante que a gente se comprometa, porque isso me dá segurança. Eu me desorganizo emocionalmente quando eu te espero em tal horário e de repente você surge meia hora depois, porque surgiram N percursos, né, coisas inesperadas no meio do caminho. Eu me sinto desimportante, eu me sinto abandonado, deixado de lado. Percebe como é diferente? Ao invés de eu entrar na reatividade, né, de me sentir rotulada, que eu sou atrasada, que, puxa, a pessoa não entende que eu tive que passar em tal lugar, blá, 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 né? A cabeça vai fazendo 1000 justificativas. De repente tem algo aqui com essa pessoa que eu me relaciono e que, portanto, me importa também o bem-estar dela, que está associado com o meu comportamento. Então, isso é um tema nosso, né? Para ser olhado a dois. Então, sim, provavelmente tem um lugar que se atrasa, é fato. E é uma verdade que eu não quero olhar, por isso que dói também. Não é somente porque a gente tem marcas atrás de crítica, né? Então, a fala do outro, normalmente, ela põe uma luz, assim, num lugar que é mais difícil. E junto vem essa forma de percepção. O que é importante para a pessoa que está por detrás, nas entrelinhas disso que está sendo dito? Então, isso é um convite, né? Que tornar a crítica um assunto produtivo de conhecimento do casal, né? O mais importante é você não tomar a crítica como pessoal. Sim, né? Então, a gente precisa entender que aquilo que é falado, seja positivo ou negativo sobre mim, ou, né, algum apontamento, é somente uma frase. A forma como eu vou reagir é minha, né? Então, aí a gente tem o poder de dominar aquilo que veio, né? Como que eu reajo? Eu fiquei com raiva, fiquei triste, me senti abandonado, me senti machucado. Tudo isso são processos que a gente vai ter que se investigar. O outro lado é isso que a Lu falou, da gente ver por que será que essa pessoa está falando isso. E, geralmente a pessoa fala por uma dor dela que nem ela tem reconhecimento. Por exemplo, a pessoa fala, você gastou demais, você está gastando demais. Então, a pessoa que está reclamando, geralmente ela tem um medo, né, da falta, um desequilíbrio interno, uma história familiar com problemas, e aí aquela crítica, na verdade, está dizendo, não faça com que eu tenha que reviver aquela dor lá de trás. Né? Mas, às vezes é mais difícil você entender o que tem atrás do outro, então começa com você. E aprenda a dizer sempre, eu sinto assim. E não, você está me machucando, você está errado, né? Porque quando a gente parte para o confronto, não tem a menor possibilidade de entendimento. A gente precisa começar a se reconhecer, falar de si
e esperar que o outro também fale de si se ele conseguir, mas Sim. pelo menos talvez você que está vendo esse vídeo já pode dar o primeiro passo. Exato, é o fato, né, e não a interpretação do fato, né, e normalmente essa interpretação já vem carregada de todo esse emocional, então essa fala do Alex é perfeita, né, fica no fato e fica no que você está sentindo, e a partir daí vem um diálogo. Eu acho que aí vai ajudar vocês a transcenderem esse clima de tensão e revidação que normalmente a crítica dispara. Então essa é a nossa experiência, é algo em construção, algo vivo, mas esperamos que contribua, que traga aí perspectivas interessantes para vocês. Depois compartilha, comenta o que é fácil, o que é mais desafiador, para a gente enriquecer esse tema. Até breve. Até.